Saudação a todos da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santa Teresinha, ao Serra e todos os membros desta pastoral que nós nos acostumamos a amar, a gostar, a militar nela, a nela trabalhar em prol da evangelização na nossa igreja e em nossas comunidades. Eu sou o Padre Guto Feitosa, humildemente venho aqui aceitando um convite que me foi feito de conversar um pouquinho nesse vídeo sobre temas da nossa pastoral da comunicação, da missão evangelizadora da igreja. Então, primeiramente, obrigado pelo convite e sejamos todos bem-vindos, bem-vindas nesse momento formativo, de bate-papo. Não é tanto bate-papo, porque eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, mas depois a gente pode trocar algumas ideias pelas mídias digitais, pelo WhatsApp ou presencialmente, quando for mais oportuno, não deixando cair a fé, diminuir a espiritualidade, o engajamento, a missão pastoral, mesmo nos tempos de pandemia, nesses tempos estranhos que vivemos, mas que não nos falta e nunca vai nos faltar a graça de Deus, a força de Deus, o Espírito Santo de Deus. De modo particular, para vocês que trabalham pastoralmente numa paróquia que tem a intercessão que é dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Que bonito isso. E é uma paróquia que eu guardo com muito coração pelo tempo que vivi aí com vocês, quando seminarista, quando diácono, nos meus primeiros 3 meses de vida de padre. Acho que vocês já rezaram, mas eu peço que vocês rezem comigo, pedindo a iluminação do Espírito Santo para aquilo que a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pois bem, antes de começar esse momento formativo propriamente dito, eu quero lembrar de um episódio na vida de Santa Teresinha que me é muito caro, que me veio à mente e ao coração aqui falando com vocês. Serve para a nossa introdução espiritual, digamos assim. Diz-se que Santa Teresinha, nas suas orações, e de fato o nome dela, né, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. E esse Menino Jesus é ligado à espiritualidade da infância, infância espiritual. E um dos temas bonitos, ou dos episódios bonitos relacionados a Santa Teresinha, é que ela dizia em suas orações: eu quero ser como um brinquedo nas mãos do Menino Jesus. Quando ele quer, ele pega, se diverte, brinca, sorri comigo. Quando ele não me quer, ele me deixa ali de lado e vai brincar de outra forma com outros brinquedos. Então, sentir-se um brinquedo no sentido de estar nas mãos de Jesus e estar contente onde Jesus nos colocar. Mesmo que aparentemente discretos, mas nós somos da propriedade, da posse desse Jesus. É bonito isso. Quando estou nas mãos de Jesus, ou quando estou mais recolhido, estou contente, porque sinto-me um brinquedo, sinto-me nas mãos do menino Jesus. Quando ele quer, ele brinca, usa, sorri. Quando ele não quer, coloca de lado, vai brincar com outro brinquedo, mas eu sou feliz porque sou do meu Senhor. Outro episódio bonito da vida dela, que eu aproveito também nessa pequena introdução espiritual, que eu gosto muito, disse que tinha uma freira na comunidade religiosa dela que pegava muito no pé dela. Enchia o saco mesmo. E aprontava com Santa Teresinha e era uma pessoa difícil de convivência. E no final da vida, dando testemunho sobre Santa Teresinha, essa irmã, essa madre que tanto atormentou a vida de Teresinha, dizia que
dizia mais ou menos assim: eu pegava tanto no pé dela, eu a maltratava, eu a incomodava, instigava muito, muito, muito. E era incrível. Eu, que tanto a maltratei, ela tinha sempre no rosto o melhor sorriso para mim. O melhor sorriso para quem mais persegue, mais atrapalha, mais incomoda. São 2 episódios da vida de Santa Teresinha que eu me recordo falando com vocês. Não sei por que Deus me inspirou isso, mas certamente a vida dos santos sempre enleva, sempre engrandece, nos desafia a sermos mais, a nos desinstalarmos. E, em certo sentido, esse tempo de pandemia, de prevenção, nos convida a nos reinventarmos, a nos desinstalarmos. E o exemplo dos santos e santas nos ajudam nesse processo. Dito isto, queridos e queridas, o nosso querido Serra pediu que eu falasse um pouquinho com vocês sobre temas recorrentes da pastoral da comunicação, sobretudo os 4 eixos, né? Articulação, produção, formação e espiritualidade. Antes de falar dos eixos, tem uns temas aqui que eu fiz uma lista aqui para a gente meditar. Vou tentar não me alongar muito. Me foram pedidos de 20 a 30 minutos, vou tentar ficar abaixo desse tempo. Com a graça de Deus e com a paciência de vocês. Uma primeira coisa, quando nós falamos em comunicação, é saber que o ser humano é um ser de relação. Nós não vivemos para ficar sozinhos. Nós vivemos para nos relacionar com Deus, conosco mesmos e com o nosso interior. Lembra, Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o ser humano é um ser de relacionamento, de relação. É verdade que nessa sociedade do consumo que a gente vive, essa relação muitas vezes ela é mediada pelo consumo, pelo dinheiro, por outras situações não tão interessantes, mas fica claro isso. O ser humano é um ser feito para relação com Deus, com os outros e consigo mesmo. E quando a gente fala do ser humano, o ser humano, o homem e a mulher, o ser humano ele é obra-prima de Deus, obra-prima da divina criação. Tudo que Deus fez é bom, viu que era bom, de modo especial o ser humano feito imagem e semelhança do Criador. E ainda mais, fez homem e mulher como companheiros ideais um para o outro. Olha a imagem do casamento. Imagem bonita de Deus Trindade, de Deus Comunhão. É o casamento. Vocação que nós celebramos agora nesse mês vocacional, na Semana da Família, no Dia dos Pais, enfim. Então, Deus é comunicação. Internamente, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um amor cíclico perfeito, mas é um amor que extravasa, um amor que se comunica à criação, sobretudo ao ser humano, e Jesus é a melhor expressão dessa comunicação, desse Deus comunhão, que quer se encontrar com a sua obra-prima, o ser humano. E fez isso ao longo de toda a palavra de Deus, mas de modo principal, pleno, na encarnação de Jesus, nosso Senhor. Então, Deus Trindade é Deus comunhão, podemos dizer, é Deus comunicação. Os santos padres da Igreja diziam, né, que o Pai tem 2 braços que agem na história, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, Deus se comunica internamente e se extravasa para se comunicar à humanidade. Outra coisa importante para nós, lembrando que o ser humano é comunicação, que Deus é comunhão e comunicação, é lembrar que nós, que somos batizados, que trabalhamos, militamos na pastoral da comunicação, nós temos uma referência fundamental para comunicar. A referência nossa é Jesus. E ainda mais, na força do Espírito Santo. Diz a irmã Helena Coraza que comunicamos Jesus na força do Espírito Santo. A irmã Helena Coraza é uma religiosa paulina, doutora em comunicação, escreveu muitas obras sobre comunicação, sobre rádio e de modo particular sobre a pastoral da comunicação. Então, comunicar na força do Espírito Santo.
Jesus é o comunicador do Pai, e você e eu, pelo batismo, feitos igreja, somos comunicadores de Jesus e do Evangelho de Jesus. E o que é que Jesus comunica no seu Evangelho? O amor do Pai, a presença vivificante do Espírito Santo, que nós somos irmãos e irmãs, chamados a viver o amor e a caridade. Comunica o reino de Deus como uma nova forma de nos relacionarmos, construindo vida, comunhão, misericórdia, solidariedade, justiça. Então, a nossa referência de comunicação é Jesus e o Evangelho de Jesus. E do Evangelho de Jesus decorre também uma outra referência importante. Veja bem, uma primeira referência é Jesus e seu Evangelho. Uma outra referência para nós são os documentos da Igreja. Desde a era patrística, ao começo, e até os dias de hoje, o magistério. E claro que nós vamos tomar de modo particular o magistério mais recente, a doutrina social da Igreja, que nos convida a militarmos pela justiça, pela paz, pela fraternidade, pela consciência ecossocial, está aí a Laudato Si do Papa Francisco, louvado sejas, e também os documentos, de modo particular, referentes à comunicação. O tempo é escasso, então estou sintetizando, tá bom? E esses documentos referentes à comunicação, todo o grupo de PASCOM deve se aproximar deles com respeito e com estudo, conhecê-los. E aí pode convidar pessoas para apresentá-los, comprar livros, o próprio pároco de vocês certamente pode dar contribuições. A PASCOM diocesana tem uma equipe de formação, o Paulo Vitor e o Edivaldo Teixeira estão à frente, mas também a Duda Garcês e eu podemos contribuir, toda a equipe, a Jaqueline, a Ariana, a Dorivan, a equipe ampliada da coordenação da Pastoral da Comunicação. E esses documentos da Igreja, voltando ao tema de ainda há pouco, eles nos trazem o desenvolvimento do pensamento da Igreja sobre a comunicação. Inclusive, nosso amigo Ricardo Alvarenga, da Pastoral da Comunicação, ele lá do Santuário da Conceição, hoje professor universitário, um grande amigo, ele tem trabalhos sobre esse desenvolvimento dos documentos da Igreja sobre a comunicação, especialmente no Brasil, mas também no mundo. Desses documentos, eu destaco alguns para vocês. O Intermirífica do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma grande atualização da doutrina da Igreja, da pastoral da Igreja, lá na década de 60. Muitos documentos, um deles sobre comunicação, que marcou, de certo modo, uma virada de época, de uma visão um pouco desconfiada da comunicação e dos meios, para uma visão um pouco mais otimista, identificando a comunicação, os meios de comunicação, fazem parte das maravilhas que Deus colocou ao ser humano, vem da inteligência do homem, a inteligência do homem é dom de Deus, então deve ser utilizado para o bem da humanidade e para o louvor de Deus, para o cuidado da criação. Então, o Intermirífica é um documento de 24 artigos, curto e vale a pena ler. Também, decorrente do Intermirífica, que por sinal lançou o Dia Mundial das Comunicações, é o documento que lançou essa data especial para nós. Depois desse documento, Intermirífica, veio também o Comunhão e Progresso dos Povos. O Comunhão e Progresso já é uma instrução um pouco mais detalhada sobre o entendimento da Igreja em comunicação. E aí vieram outros documentos a nível de Vaticano, de Igreja no mundo. Agora eu vou destacar alguns a nível de CNBB. Comunicação no Novo Milênio, etc. Mas, sobretudo, quero destacar 3 documentos. E eles são recentes da CNBB e que têm muito ajudado a Pastoral da Comunicação na sua caminhada. O primeiro deles vocês devem conhecer bem, é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Ali de 2013, mais ou menos, foi lançado. Ele, inclusive, que fala dos 4 eixos da PASCOM, em 10 capítulos fala de ética na comunicação, teologia da comunicação, mídia e comunicação, educação e comunicação, espiritualidade do comunicador, pastoral da comunicação, entre outros temas. Então vale a pena ler, estudar o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Outro documento importante também, e lançado recente, é o Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação. Mas, Padre Guto, a nossa PASCOM já está instalada. Mas, de repente, olhando esse documento, esse texto da CNBB, nós podemos perceber, olha, então a gente
pode dar passos nessa direção, faltou crescer nesse aspecto. E a gente pode ajudar também outras PASCONs que vão surgindo. Então, convido vocês, depois de estudarem o diretório, estudarem também o Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação, também da edição CNBB. E um terceiro documento, eu tenho até ele aqui em mãos, é o documento de estudo, esse aqui é estudo da CNBB, Orientações Pastorais para as Mídias Católicas. Orientações Pastorais para as Mídias Católicas, imprensa, rádio, TV e novas mídias. Padre Guto, o que isso tem tanto a ver com a gente? Fala de comunicação, fala da PASCOM, e especialmente para a gente que milita aqui, ó, nessas novas mídias, e aí são as redes sociais digitais, os sites, os blogs, que às vezes a gente é chamado a coordenar, a atualizar, a postar os conteúdos em nossas paróquias, em nossas equipes de PASCOM, equipes de comunicação. Então esses 3 documentos são referências. É muito importante termos referências, para a gente não ficar estudando ao léu ou ficar falando ao léu também. Ter conteúdo, e graças a Deus a nossa igreja nos fornece isso. Então, o ser humano é relação, Deus é comunhão, nossa referência principal é Jesus, o seu evangelho, os documentos da igreja, e aí eu sinalizei a doutrina social da igreja e, de modo particular, os documentos que tratam de comunicação. Sobretudo o Intermirífica, o Comunhão em Progresso e esses 3 últimos aqui, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação e Orientações Pastorais para as Mídias Católicas, Imprensa, Rádio, TV e Novas Mídias. Bom, falando da Pastoral da Comunicação, a gente lembra a origem. A origem é sempre Jesus e seu Evangelho, a sua comunicação do reino. A igreja nasceu para comunicar Jesus e o Evangelho. E a PASCOM nasce também para isso e para dar suporte à igreja, para comunicar o Evangelho naquilo que em latim a gente chama de intra e a destra. Em que sentido? Para dentro da comunidade eclesial, mas também para fora, para a sociedade como um todo. Então a PASCOM age colaborando na comunicação interna, entre as pastorais, entre as comunidades, do pároco com os paroquianos e vice-versa, entre os grupos, comunicando, articulando, mas também levando a paróquia e o discurso da igreja para fora, para os veículos de comunicação seculares, para o bairro, para as outras instituições, outras igrejas, outras paróquias. Então, age internamente e age também externamente. E a importância sempre é essa, o nosso vínculo com o Evangelho. Comunicar o Evangelho. A PASCOM não é a pastoral da máquina fotográfica, do celular, do Facebook. Isso tudo está dentro, faz parte, mas o conteúdo principal é anunciar Jesus com a cultura da comunicação. Anunciar Jesus com a cultura da comunicação, com os meios de comunicação. Outra coisa importante, além dos documentos da igreja, que eu falei para vocês, também da nossa referência, que Jesus é o nosso modelo de comunicador, são os nossos intercessores. Os santos e santas a quem a igreja, de modo particular, confia a pastoral da comunicação. Eu lembro aqui de São Francisco de Sales, que é padroeiro dos jornalistas e, por extensão, padroeiro dos comunicadores cristãos. Também Nossa Senhora Aparecida, a quem há não muito tempo foi consagrada a pastoral da comunicação da igreja no Brasil, a Virgem de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Até os encontros da PASCOM nacionais, aconteceria esse ano, foi cancelado por motivos óbvios. Eles costumam acontecer lá no Santuário Nacional de Aparecida. E o anjo Gabriel, o mensageiro, levou o anúncio do nascimento do Salvador. Por isso também no dia dos arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael, a gente celebra também a nossa Hora Santa pela comunicação em nossa arquidiocese. Em geral, essa Hora Santa ela é proposta, não é imposta, é proposta para 2 datas em particular. O Dia Mundial das Comunicações, domingo da Ascensão do Senhor, e no dia de São Miguel, Gabriel e Rafael, os Santos Arcanjos, 29 de setembro. Outra coisa importante quando a gente fala de comunicação, da pastoral da comunicação, é perceber como ela está organizada. A comunicação da igreja tem uma referência no Vaticano. Então, ir às fontes, saber o que está acontecendo. O Vatican News e a Rádio Vaticana são referências para nós de notícias da igreja.
tem um dicastério sobre comunicação na igreja, que nós devemos frequentar o site, conhecer, rezar por eles. Eles se preocupam, junto com o Papa, em conduzir a comunicação da igreja. Então a igreja, a nível de mundo, de Santa Sé, tem um organismo voltado para a comunicação. Inclusive, olha que coisa boa, é um leigo, eu não me lembro agora se o termo é prefeito, acho que é prefeito desse dicastério, normalmente são cardeais. Esse é uma inovação do Papa Francisco. Atualmente é um leigo que coordena este dicastério para a comunicação na igreja no mundo inteiro. Olha que bonito. Batismo valorizado, sobretudo. A nível de Brasil, os nossos bispos da CNBB, há não muitos anos, resolveram criar uma comissão, aliás, desmembrar da Comissão Episcopal de Comunicação e Cultura, desmembrar a comunicação para formar uma comissão episcopal independente. Os bispos no Brasil têm várias comissões, para o laicato, para a família, para os ministérios ordenados, para a Amazônia, para a catequese e animação bíblica, etc., etc., para o ecumenismo, para a liturgia, e tem uma comissão para a comunicação. Atualmente, nosso presidente dessa comissão é Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, reitor da PUC Minas, um bispo jovem e muito preparado, que já dialogou, já trouxe algumas coisas para Pascom nesse pouco tempo, acho que tem menos de 2 anos que ele está à frente da Pascom Nacional. Temos a Pascom Regional. Vocês sabem que a CNBB é dividida em regionais pelo Brasil. O Maranhão sozinho, as 12 dioceses do Maranhão, constituem o Regional Nordeste 5, Regional Maranhão. Então nós temos uma coordenação maranhense, do Regional Maranhão, da CNBB. O bispo referência da comunicação já há muito tempo é o nosso arcebispo, Dom José Belisário, que nos alegra. E o coordenador atualmente, coordenador regional, é um conhecido nosso, Paulo Vitor, do setor de comunicação da Arquidiocese, que muito tem ajudado em nossa Arquidiocese na comunicação. Já foi a Eanes, da Diocese de Balsa, já foi o Padre Edinaldo, da Diocese de Imperatriz, atualmente é o Paulo Vitor, aqui da nossa Arquidiocese. Temos a nossa coordenadora arquidiocesana, grande Duda Garcês, meu abraço para ela. Ela anima a nossa pastoral da comunicação a nível de Diocese de São Luís. E a equipe dela, eu também colaboro junto com a equipe, junto com a Duda Garcês. É bom participarmos dos encontros da Pascom Diocesana. Tem o encontro de comunicadores arquidiocesanos sempre ali em janeiro, e às vezes outros eventos, reuniões de lideranças. Nesse tempo está um pouco parado por conta da pandemia. Creio que a Duda está pensando em alguma coisa de reunião online brevemente também. Enfim. Então é bom a gente ficar atento a isso. E lembrar que todas as pastorais a nível de arquidiocese, elas têm uma coordenação central. Hoje, as pastorais são coordenadas pelo Padre Jadson Borba, da Paróquia do Anjo da Guarda, meu amigo querido. Então ele é o coordenador arquidiocesano das pastorais, da ação missionária da arquidiocese, e ele também ajuda a animar todas as pastorais, inclusive a pastoral da comunicação. Dom Esmeraldo também tem uma proximidade com esse trabalho. E na Arquidiocese de São Luís, a gente tem, dentro da comunicação, a Pascom, os meios de comunicação, que nós temos a Rádio Educadora e as TVs católicas que a gente apenas atualmente retransmite, a Rede Vida, a TV Nazaré de Belém. E tem um setor de comunicação, esse SECOM, setor de comunicação, é um pouco mais institucional. Junto com Paulo Vitor, comigo, com Padre Jadson, com Dom Belisário, um cuidado mais especial para com as redes institucionais, o Facebook institucional, o site institucional, o Instagram institucional, o YouTube institucional da Arquidiocese e as ações de comunicação. Também não posso esquecer o Jornal do Maranhão, está parado por conta desse tempo de pandemia, mas vai voltar, que é um importante impresso que articula a nossa Arquidiocese de São Luís do Maranhão. E claro, quero destacar a nossa querida Rádio Educadora do Maranhão. 54 anos, estamos nos preparando para a migração AM/FM, reze pela Rádio Educadora. Eu com o Padre Cláudio Roberto, que vocês conhecem também, está mandando um abraço para vocês, inclusive. Cuidamos da Rádio Educadora junto com São José de Ribamar.
Então, ouça a Rádio Educadora e reze por nós, para a nossa migração futura e para que a gente possa, com essa rádio, evangelizar mais e mais o Evangelho evangelizar mais e mais o povo de Deus, levando o Evangelho de Jesus. Então, os meios de comunicação e a pastoral da comunicação na igreja estão a serviço da evangelização. Comunicar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus a todo o nosso povo de Deus. Já estamos aqui com 25 minutos, eu disse que ia fazer abaixo do tempo pedido, né? Já estou quase aí estourando o tempo. Alguns conselhos úteis, antes de terminar e falar também dos eixos rapidamente. Promovam sempre na comunicação de vocês a unidade da igreja. A comunicação tem que estar voltada para a comunhão e a unidade na comunidade, na paróquia, na arquidiocese, no regional, no Brasil e no mundo. Uma PASCOM ou um comunicador da PASCOM que gera divisão, briga, fuxico, precisa rever a sua questão, fazer um retiro, discernir, se confessar, enfim. Nós comunicamos para gerar comunhão e unidade. Até quando a gente denuncia o mal e as injustiças, a gente tem que fazer com todo o cuidado para que a gente gere processos positivos e não destrua reputações, vidas, prejudique o pároco, o conselho paroquial, outras pastorais, ou o bispo, etc. Então, nossas ações devem gerar unidade e comunhão. Outro conselho, cuidado com fake news. Nesse tempo, cuidado com as notícias falsas. Checar, checar e checar. Nós, comunicadores, temos que dar exemplo de checagem dos fatos, daquilo que a gente passa à frente. As fake news são um veneno e maculam, prejudicam muitas reputações e vidas de pessoas e de instituições. Nossa igreja e muitos da nossa igreja sofrem muito com isso. Sejamos nós cuidadosos em selecionarmos as notícias, em verificarmos, checarmos aquelas peneiras que a gente conhece daquela historinha, daquela parábola, né? É verdade o que me contaram? Eu preciso levar à frente? Tem bondade? Vai gerar algo bom? Isso? Enfim, toma cuidado. Outra coisa, a rede está cheia de conflitos e polarizações. Tem coisa boa na rede, internet, redes digitais sociais, mas também tem polarização, briga política, fake news, como eu falei, etc. Cuidado para você não se envolver nisso e acabar chafurdando a sua vida, amargurando a sua pastoral por conta disso. Não leve essas coisas para o seu coração, para a sua comunidade, para a sua família, para a sua pastoral. Então, cuidado com esses conflitos e polarizações, sobretudo no cenário político que a gente vive atualmente. Cuidado. Fale sempre aquilo que a igreja fala. Nós não falamos por nós, falamos em nome da igreja. Então, comunhão com o seu pároco. Comunhão com o seu conselho paroquial. Nós devemos andar juntos e não separados. Então, comunhão com o pároco de vocês, comunhão com os diáconos, comunhão com o conselho paroquial, com o coordenador diocesano, regional, com o arcebispo. Comunhão, comunhão, comunhão. A começar do pároco de vocês. E para finalizar, lembrar que a pastoral da comunicação é uma pastoral, como tantas outras, predominantemente laical, então a presença dos leigos, a ação dos leigos nessa pastoral. Outra coisa importante são os eixos da PASCOM, que eu deixei para falar por último de propósito, que fundamentam a nossa ação, vocês vão estudá-lo no Diretório de Comunicação. São eles articulação. Então, articular os comunicadores da PASCOM, mas aqueles também que não são da PASCOM, mas que a gente pode aproveitar, manter contato com eles, eles que estão, de repente, dentro da paróquia, tem alguém que escreve para o jornal, tem um radialista, tem alguém que é da TV, tem alguém que tem um blog interessante, embora eu sou um pouco reticente com blogs, tem blogs e blogs, tá bom? Mas tem coisa boa também. Então, articular os comunicadores e articular os comunicadores com a paróquia. Então, o eixo da articulação é muito importante. Nós não podemos nos isolar. Nós temos que estar conectados, para usar uma palavra bem atual. O outro eixo é a formação. A gente tem que ter conteúdo. A formação a nível de teologia, a formação a nível de comunicação, formação a nível dos autores que falam daquilo que a gente trata, a fotografia, redes sociais, impresso, até o mural da paróquia, a comunicação a gente deveria cuidar ou ajudar a cuidar dele, por exemplo.
Então, às vezes tem um professor universitário, um grande fotógrafo na nossa área, ou que é conhecido, ou que a pastoral diocesana pode nos recomendar. Então, formação, formação e formação. Outro eixo importante é a produção. O que a gente produz? É um jornal? É um blog? É a atualização das redes sociais da paróquia? Então, produzir com qualidade. Não adianta fazer muita coisa dispersa e mal feita. O pouco bem feito. É um Facebook, é um Instagram? É um informativo paroquial? Então vamos fazer com qualidade. Qualidade nos horários, ter hora de postagem, postar de forma correta. O Instagram tem estas características, o Facebook tem estas, o YouTube tem estas características. Então a gente se adequa às características das redes para que a gente possa evangelizar melhor. E a espiritualidade. Essa não pode faltar. A espiritualidade é o fundamento da nossa vida cristã. É buscar fazer com que a Trindade Santa habite mais em nós e conduza o nosso viver. O Evangelho pautando a nossa vida e a Santíssima Trindade habitando dentro de nós. Então, tenham tempo para rezar. A vida de oração pessoal e a vida de oração comunitária na liturgia. A gente da Pascom tem que participar da Santa Missa. Não por obrigação, mas por amor. A missa é o maior evento de comunhão. Palavra, Eucaristia, os irmãos, o Cristo Jesus, o ministro ordenado. Então, vida de oração. Pessoal, litúrgica e também no grupo. Propor, vez ou outra, uma adoração, um retiro, uma manhã de espiritualidade. Alimentar a mística é fundamental. Lembra o que eu falei da irmã Helena Coraza? Nós comunicamos com a força do Espírito Santo. E o Espírito Santo reza em nós. Eu quero concluir, já com o tempo estourado, desculpe por passar um pouquinho, com o item 10 aqui, um parágrafo só, da nossa orientação para as mídias, que diz assim. Eu vou me referir a Pascom, fala das mídias, mas serve para Pascom também. A Pastoral da Comunicação realiza, junto com as mídias, um grande e verdadeiro serviço missionário na evangelização. É necessário formar os discípulos em uma espiritualidade e consciência de ação missionária. Estamos no ano missionário diocesano. Ação missionária, já que a missão é um ato eclesial. As atividades missionárias poderiam ganhar maior visibilidade, evidenciando que o Brasil envia e recebe missionários, que o povo católico brasileiro é um povo de missionários. Convém ainda que se divulguem os organismos missionários atuantes na Igreja, na Arquidiocese. Formar Pascom para a missão evangelizadora da Igreja. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido de valia. Desculpe aqui o estúdio improvisado, né? Não deu para preparar minha estante caprichada, como agora a live tem todas as estantes com livros e tudo, né? Então a minha está um pouquinho ali não tão organizada, mas usual, alguns quadros. E claro, ali vou fazer menção, porque vocês já devem ter comentado, ali está o manto sagrado, né? Desculpa aí para quem não é flamenguista, mas bicampeão da Libertadores, né? Heptacampeão brasileiro. Nós vamos melhorar. Estamos voltando ao outro patamar. Brincadeira à parte, obrigado pelo convite e fique bem. Cuide-se bem. A pandemia não foi vencida, mas com cuidado, com oração, com respeito, a gente vai vencendo. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José de Ribamar, de Santa Teresinha, de Nossa Senhora Aparecida, de São Francisco Sales, de São Gabriel. Desça sobre você e permaneça para sempre a bênção de Deus, fonte de toda misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Abraço e bênção. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.